Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Vamos iniciar a nossa 13ª aula de História online, estudando em casa. Hoje nós iremos falar sobre as bases do mercantilismo, que está na página 74 do seu livro. Leia comigo. Para garantir a manutenção e a ampliação das riquezas do Estado, as recém-consolidadas monarquias nacionais adotaram ideias e práticas econômicas que posteriormente foram chamadas pelos economistas do século XVIII de mercantilismo. Essas ideias e práticas que vigoraram na Europa Ocidental entre os séculos XV e XVIII diferiam de monarquia para monarquia, mas apresentavam algumas características semelhantes, como o metalismo, a balança comercial favorável, o protecionismo e o colonialismo. Se você perceber, acabamos de descrever as características do mercantilismo. Para que seja mercantilismo, nós temos que ter o metalismo, a balança comercial favorável, o protecionismo e o colonialismo. São as características mercantilistas. Chama-se metalismo o sistema que visa ao acúmulo de materiais preciosos como ouro e prata. Devido à possibilidade de extração de tais metais em suas colônias ultramarinhas, ou seja, situadas em regiões além-mar, no contexto histórico, refere-se às colônias estabelecidas na América. A Espanha teve no metalismo uma de suas características econômicas mais fortes nesse período, ou seja, a Espanha ela acumulava metais preciosos. O principal destino desses materiais era o custeio de exércitos, navios de guerra, navios mercantes e alimentos e produtos vindos do Oriente e das Américas, além de serem usados para a manutenção das cortes. O acúmulo de riquezas também pressupõe uma balança comercial favorável, ou seja, um saldo de exportações maior que o de importações. Como o ouro e a prata eram aceitos em todo o continente europeu e serviam para pagar qualquer tipo de mercadoria ou serviço, uma balança comercial favorável representava maior acumulação de riquezas nacionais. Ou seja, para que um país tivesse a sua balança comercial favorável, ele tinha que exportar mais produtos, ou seja, vender para outro país, do que comprar. Para manter a balança comercial favorável, as monarquias estimulavam a produção manufatureira e o comércio nacional e dificultavam, geralmente com a taxação de impostos, a aquisição de produtos estrangeiros. Essa medida ficou conhecida como protecionismo, pois ela protegia os comerciantes locais, nacionais, e era muito praticada pelas monarquias francesas e inglesas. O colonialismo, por sua vez, estabelecia uma relação de dependência e controle político e econômico entre colônias e metrópoles. Além de terem seus recursos e sua população explorados, as colônias eram obrigadas a comerciar exclusivamente com as suas respectivas metrópoles. O caso aqui do Brasil, que foi colônia de Portugal. O Brasil ele era obrigado a comercializar apenas com Portugal. Aqui na imagem você vê a escola inglesa, a chegada de Jamestown, no século XVII, o primeiro assentamento britânico. A burguesia enriquecida, página 75. O mercantilismo foi marcado por uma forte intervenção do Estado, as monarquias nacionais nesse caso, na economia. O acúmulo de riquezas propiciou o fortalecimento dos reinos e das burguesias europeias. Essas ideias e práticas transformaram significativamente a economia e, ao mesmo tempo, a sociedade europeia da época. Isto é, a ampliação do comércio, o crescimento da população urbana e a consolidação da burguesia, cujo importante sujeito dentro do Estado permitiram que não somente as monarquias acumulassem riquezas, mas também as burguesias. Desde o século XI, as burguesias vinham enriquecendo
devido às atividades comerciais e às demais transações financeiras. Com o acúmulo de riquezas, os burgueses puderam adquirir os instrumentos e as instalações usadas para realizar a produção de mercadorias, como terras, oficinas, matérias-primas e ferramentas. Até então, tanto os instrumentos e as instalações, quanto o produto final pertenciam aos artesãos. Aqui você vai ver o início das pequenas indústrias, né? Antes de surgir as pequenas indústrias, os burgueses comprarem as máquinas e fazerem as suas fábricas, que hoje a gente chama de fábrica, havia o trabalho manufatureiro, ou seja, manual, feito ali caseiro, com a maquinazinha bem rústica, bem caseira. Ao tomar posse dessas estruturas, acompanhe comigo a página 75. Os burgueses passaram a controlar as manufaturas e também se tornaram detentores do produto final. Gradativamente, os artesãos se transformaram em trabalhadores a serviço dos burgueses. O preço do que produziam era negociado pelos donos do negócio e o lucro do trabalho dos artesãos também ficava com os burgueses. Com o tempo, essa prática se mostrou bastante vantajosa para a burguesia, pois permitia pagar o mínimo possível aos artesãos e cobrar o máximo possível na venda do produto. Esse processo gerou o acúmulo cada vez maior de riquezas e assim proporcionou a transformação do mercantilismo ao longo do tempo no sistema econômico que nós conhecemos e vivenciamos hoje, que é o capitalismo. Na imagem você vê Ludovico Bucci, uma manufatura, ou seja, uma máquina bem rústica, né? Bem caseira, ele trabalhando. O detalhe na abóbada do Palácio Uffizi, em Florença, Itália, no século XVI. Aqui você vê a produção de manufaturas, o bem produzido pertence aos burgueses. Então, essas pequenas manufaturas já vão ser o início, a origem das indústrias. A Inglaterra absolutista, página 76. Na Inglaterra, o absolutismo teve seu momento mais expressivo durante o reinado de Elizabeth I. Filha do segundo casamento de Henrique VIII, ela levou o país a uma grande expansão comercial e marítima. Elizabeth I consolidou a Igreja Anglicana depois que sua antecessora no trono, sua meia-irmã Maria I, tentou restaurar o catolicismo no país. Henrique VIII já havia ampliado a concentração do poder e da riqueza ao romper com a Igreja Católica, confiscar suas terras e vendê-las a burgueses e nobres, a fim de fortalecer os cofres reais e neutralizar a influência eclesiástica. Para expandir ainda mais a riqueza do reino, Elizabeth I adotou diversas medidas mercantilistas. Em primeiro lugar, ela investiu na expansão da frota de guerra e concedeu benefícios à indústria naval para que fossem produzidos mais navios mercantes, ou seja, embarcações destinadas principalmente ao transporte de mercadorias que seriam comercializadas. Além disso, ela elevou os impostos sobre itens importados e diminuiu os que incidiam sobre os produtos manufaturados ingleses, de modo que o país registrasse mais exportações que importações. Por fim, a rainha, a rainha voltou-se à exploração das riquezas da América de duas maneiras: financiando a ação de piratas e corsários contra os navios de outras nações e concedendo permissão para o estabelecimento de colônias. Os piratas e corsários ingleses atacavam principalmente navios espanhóis que se encaminhavam à Europa carregados de ouro e prata. Ou seja, os piratas e esses corsários eram saqueadores, roubavam as cargas. Alguns corsários foram tão bem-sucedidos na atividade
que receberam títulos de reconhecimento. Já o esforço colonial inglês se iniciou na região hoje conhecida como Virgínia, nos Estados Unidos. Aqui você está vendo a vista da Igreja do Colegiado de São Pedro em Westminster, também conhecido como Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra. Construída inicialmente como igreja católica, a Abadia de Westminster foi convertida em igreja anglicana no século XI, durante o governo de Elizabeth I, deixando de submeter-se à autoridade do Papa e passando a responder à monarquia inglesa. A conversão da abadia é considerada um dos marcos da consolidação da igreja anglicana na Inglaterra. Vamos à nossa atividade. Você irá reler as páginas 74 a 76 e responder. De acordo com a leitura da página 74, o que foi o mercantilismo? É para descrever mesmo, com detalhes, as características e tudo. B. Quando a balança comercial estava favorável? Você vai dizer quando é que um país tinha uma balança comercial favorável. C. Descreva o que foi o protecionismo. D. Descreva o que foi o colonialismo. E 2. Explique como o mercantilismo foi se transformando gradativamente no sistema econômico que vivemos hoje, o capitalismo. Essa leitura você vai fazer da página 75, que tem a resposta da 2. Terminada a atividade, envie a foto para o meu WhatsApp. Aguardo as suas atividades. Neste momento, eu finalizo mais um Estudando em Casa.